noite, graça e paz. Estamos transmitindo essa live, que é essa quarta devocional. Falta um minuto, hoje é o nosso encontro sobre provisão. Semana passada falamos sobre coragem, a ação do coração, e hoje para falar de provisão, né? Então, enquanto o pessoal está chegando, a gente vai se arrumando, né? À medida que você chegar, vai dando boa noite, vai para eu poder ver que você está aqui, porque eu estou vendo você através de uma tela. Então eu estou vendo o que vocês estão escrevendo, estou acompanhando o texto que está aqui, estou acompanhando a gravação, estou acompanhando vocês aqui. Então vocês podem falar que eu sei quem é que está falando comigo, e à medida do possível eu vou respondendo aqui à minha esquerda. Carol, boa noite, Leilde. Então estou acompanhando por aqui, ok? Qualquer coisa vocês dão um toque. Então, falávamos sobre essa questão. Então, a construção do nosso diálogo é uma construção em busca dessa sabedoria particular, dessa sabedoria construída, e mais do que pontuar a sabedoria, aprender a desenvolver sabedoria, né? Rosemary, boa noite, irmã Lediane. Então a gente vai assim construindo e aprendendo a construir a sabedoria. Adilson, boa noite. E antes de mais nada, eu sempre gosto de começar com aqueles avisos que nos ajudam a manter a igreja funcionando, não é? Então, lembrar a você que nós temos um telefone de plantão. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, precisando de um apoio, de uma conversa, enfim, é um telefone que você pode entrar em contato para receber uma palavra de ânimo, um aconselhamento, uma orientação. Esse telefone a gente chama de IBAfone, e o número dele é 980024189. Então o pastor Gustavo deve digitar aí na linha de comentários. Você vai poder acompanhar. Rose Boixá, boa noite, irmã Rita. Então, por esse telefone, pelo IBAfone, você pode tirar dúvidas, obter uma palavra de aconselhamento, um atendimento pastoral. Então você pode entrar em contato 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, anote aí, né? 980024189. Ok? Ana, boa noite, graça e paz. Uma outra coisa é informar aos irmãos que, graças a Deus, todos os compromissos de março foram quitados. Graças a Deus, né? Todos foram quitados. Então, lembrar os irmãos sobre os dízimos e sobre as ofertas. Podem ser feitas, os dízimos e as ofertas podem ser consagradas ao Senhor através do aplicativo da igreja, que é bem simples. Você pode fazer isso por cartão de crédito, transferência bancária, enfim. Pelo aplicativo é bem fácil, mas você pode fazer também por transferência bancária, e você pode também, em caso de dúvida, alguma dificuldade, você pode também dar uma ligada para o IBAfone ou para a secretaria da igreja e se informar melhor como você pode fazer, ok? É importante a gente manter os dízimos das ofertas, porque é com esses recursos que nós quitamos os compromissos, as contas, os pagamentos de funcionários, ministros, etc. Então nós, graças a Deus, conseguimos cumprir isso em março, e já estamos dependendo do Senhor e da fidelidade dos irmãos para cumprir os compromissos de abril. A nossa secretaria, um outro aviso, e o pastor Gustavo pode me ajudar escrevendo isso aí nos comentários, a secretaria da igreja está funcionando. Em tempo reduzido, mas está funcionando. Ela está funcionando segunda, quartas e sextas. Segunda, quartas e sextas, de 9 da manhã às 2 da tarde.
Então nós temos lá plantão para receber os irmãos com toda a segurança, com toda a precaução, que quem conhece a secretaria sabe tem, né, com todo carinho e precaução. Então você pode ir lá e nos ajudar enfim, a sustentar a obra de Deus e dar conta de todos os compromissos, né? Esse período bem complicado que estamos vivendo, né? Então, Karine, boa noite. Luan, boa noite. Eu espero ter falado com todos. Estou acompanhando. Darlene, boa noite. Irmã Fátima, boa noite. Graça e paz. Então, irmãos, manter essa fidelidade, manter as orações, manter a comunhão nesses espaços é super importante. E aí, eu quero dar uma palavra para você que é líder de rede etária, né? É necessário, já estamos na hora de fazer como Neemias, tá? Uma sondagem, caminhar em volta dos nossos muros e verificar como estão as pessoas. Eu sozinho não vou conseguir fazer isso, não farei tão bem quanto nos multiplicando. Então eu gostaria de solicitar aos líderes das redes que entrassem em contato com pelo menos 5 pessoas da sua rede e que e soubesse perguntar se está tudo bem, se estão precisando de ajuda, enfim, saber como está. Ore com essas pessoas ou dê uma palavra de ânimo. E essas 5 pessoas, cada uma pessoa que recebeu uma ligação de um líder, hoje o irmão da igreja, ligasse para mais 5 pessoas. E dessa forma a gente consegue de forma muito rápida rodear todo o povo e cuidar, né, de todo o povo. Roberta, Davi, boa noite, graça e paz. Então dessa forma eu estou pedindo a ajuda dos líderes das redes e dos diáconos e diaconisas que nos ajudem a fazer essa movimentação de cuidado com o corpo. Então cada pessoa, né, que receber essa ligação liga para 5 pessoas. Então dessa forma a gente consegue abranger uma boa parte da nossa membresia, eu espero que toda ela. E torno a dizer, se você é membro da igreja, amigo da igreja ou assiste às lives, tem assistido pela internet, você por favor, ou pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, você pode entrar em contato pelo Ibafone 980024189 para mais informações, aconselhamento e orientações. Ok? Então, por favor, me ajudem nesse sentido, tá ok? Boa noite, Dalina, boa noite, Renata, boa noite, Miriam, boa noite, Igor, graça e paz. Então, essas são as considerações iniciais que eu devo fazer no final do vídeo de novo, para que a gente consiga dar conta, como igreja, das nossas responsabilidades e também dos ministérios que o Senhor nos tem dado, né? Estamos desenvolvendo ministerialmente uma fase que particularmente é peculiar e nova para todos nós. Espero no Senhor que não dure muito tempo, mas o tempo que durar a gente tem que ser prudente e responsável em relação a todo esse cuidado. Então, por favor, você que é líder de faixa etária, diácono, por favor, ligue para 5 pessoas e para cada uma delas que você ligar, entrar em contato via WhatsApp, via telefone, pede para ela ligar para mais 5 pessoas de perto dela, sempre de perto. Então eu ligo, digamos, eu ligo para o Max, para o Marcelo, para a tia Márcia, para o pastor Gustavo e para o Márcio Barbosa. Ligo para 5 pessoas. Aí o Márcio Barbosa liga para 5, o irmão Marcelo liga para 5, a irmã Márcia liga para 5, o irmão Max liga para 5 e o pastor Gustavo liga para 5. Então, quer dizer, com uma ligação a gente se multiplica. Então, por favor, me ajudem a fazer isso de forma a rodear todo o povo e saber como o povo está, se tem alguém precisando de ajuda. Ainda hoje uma pessoa me ligou, não sabia se a secretaria estava funcionando ou não sabia como proceder, e vocês têm acompanhado no aplicativo quase que diariamente
tem notícia, no Facebook tem notícia, no YouTube tem notícia, mas ainda assim algumas pessoas precisam de ajuda, e essa ajuda pode ser e deve ser dada por nós nesse rodeamento. Se eu sozinho for ligar para essas 400 e poucas pessoas, vai ficar bem complicado disso acontecer. Então, por favor, me ajudem a fazer esse rodeamento a partir da proximidade, ok? Então já estamos a 10 minutos. A garganta está dolorida, vamos lá? Então hoje vamos falar de provisão. Vamos falar sobre a palavra-chave provisão no livro do Êxodo, capítulo 2. Então, abrindo a nossa sessão de sabedoria, ou de busca de sabedoria, ou de troca de sabedoria, ou de construção, prefiro construção de sabedoria na quarta devocional, Êxodo capítulo 2, provisão. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção nesta hora, sobre o estudo que iremos fazer, sobre essa troca de sabedoria. Pedimos ao Pai que toda a sabedoria se curve diante da Tua sabedoria, que sejamos, ó Pai, ensinados por Tua sabedoria, por Tua graça, por Tua misericórdia. Oramos, ó Deus querido, pedindo a Tua bênção sobre todos os que estão ao vivo aqui conosco, sobre todos os que vão assistir depois na gravação, pedindo a Deus que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor sejam sobre todos. Oramos, Pai, pedindo mais uma vez a Tua santa e bendita iluminação para esta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, Êxodo, capítulo 2, inteirinho, não é? A palavra-chave que eu quero conversar com você esta noite é provisão. Então, alguém que está aí comigo, amém, Célia, Jane, amém. Alguém que poderia me dizer o que você pensa que é provisão, para a gente começar a nossa conversa? O que é provisão? Então, enquanto você vai responder, eu vou ler apenas alguns versos do Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Então, e aí? O que é provisão? O texto do capítulo 2 é o texto do nascimento de Moisés, do seu crescimento no Egito, e vai até a morte do faraó, ou do rei do Egito. Provisão. Palavra simples, ela vem do latim provisio onis, né, que significa abastecer, fornecer o que é necessário, ou abastecimento para o futuro. É interessante pensarmos provisão como abastecer-se do necessário e, ao mesmo tempo, ser abastecido para o futuro. Quando nós pensamos nas circunstâncias que estamos vivendo ou nas lutas que passamos, é muito comum falarmos e apelarmos para a provisão de Deus. E aí, pensar como eu posso entender um pouco mais sobre essa provisão. Como eu poderia aprender mais sobre a dinâmica da provisão. Então, o objetivo desse papo de hoje é esmiuçar um pouco, ou pelo menos clarear um pouco, aprender algumas coisas sobre provisão de Deus. A Laís está dizendo que provisão é cuidado de Deus. Então, entendendo provisão como abastecimento para o necessário, com desdobramento para o futuro, pensemos algumas coisas. Primeiro, entender
que se somos criados por Deus, Deus conhece as nossas necessidades. E aí, a primeira coisa que a gente pode pensar e deve pensar é o que é uma necessidade do que é uma vontade. Qual a diferença entre necessidade e vontade? O que é simplesmente desejo do que é necessidade? Isso é bem confuso, não é? É bem confuso para o mundo de hoje. Hoje nós somos um povo voltado para as questões do prazer, do desejo, do ter e a vaidade, isso tudo. Então, as coisas são tão voltadas para o que a gente deseja que fica difícil da gente entender o que é necessidade, não é? Por exemplo, a gente tem a nomofobia e tantas outras fobias e doenças modernas, né? A ansiedade que vem por conta da bateria do celular que está acabando e algumas pessoas entram em crise por conta disso, o nervoso de estar sem conexão Wi-Fi ou sem estar conectado na net, a angústia que vem de ninguém ter curtido uma foto na mídia social, são tudo doenças de trato moderno ou pós-moderno, ou como Zygmunt Bauman gostava de se referir, ele não falava pós-modernidade, ele falava que era tempo líquido. Então ele vai dizer que uma característica desse tempo líquido é isso, é essa conectividade absurda provendo o homem de doenças absurdas. Então hoje é muito complicado. Você pergunta, por exemplo, uma criança o que ela está com necessidade, ela confunde com o desejo. Então é bem interessante a gente entender o que é necessidade do que é desejo. Necessidade está ligada intrinsecamente à vida, à preservação, à manutenção da vida. O desejo está ligado à satisfação. São coisas diferentes. Então, necessidade ligada à manutenção, preservação da vida. Podemos dizer que essa necessidade ela é instintiva. E do outro lado, entender os desejos como pulsões, vontades aliadas à minha constituição histórica, à minha construção do saber, à minha vontade no sentido de satisfação, né? Para a gente brincar um pouco com os dois termos e ficar muito fácil para aprender, digamos que necessidade é o pão e o desejo o pão doce, né? Coloquemos assim, a grosso modo, para se entender. Então, necessidade está voltada diretamente para a vida e a manutenção da vida, enquanto o desejo e a vontade estão ligadas à satisfação. Portanto, a necessidade dos seres humanos são basicamente as mesmas, independentemente da cultura, enquanto que o desejo muda de cunho cultural, histórico e por aí vai, né? Necessidade é de uma forma geral, abrangente, e o desejo está ligado ao subjetivo, à satisfação de cada um. E aí vale a pena lembrar que necessidade você tem como saciar, né? Necessidade você tem como saciar, e a vontade, o desejo é mais complicado, porque o homem, principalmente o homem nesse tempo, né, transmoderno, pós-moderno ou tempo líquido, é uma criatura que é insaciável. O homem não consegue saciar-se, né? E aí entra essa questão da provisão. Será que esse Deus de provisão ele vai prover o que eu preciso, necessidade, ou ele é um Deus que vai me dar o que me torna satisfeito? Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. O texto da semana passada termina com o povo
hebreu sofrendo na chibata do comando arbitrário, ditatorial, opressor do faraó, de Ramsés II. Né? Terminamos debaixo de opressão, e aí o povo sofrendo, o povo de Deus sofrendo as agruras de um faraó doente, de um faraó opressor. E aí esse povo anseia por liberdade, anseia por transformação, anseia por uma série de coisas, dentre elas inclusive anseia a terra prometida, que é promessa de Deus para Abraão, o pai hebreu. E aí, como é que fica essa história? Deus existe, Deus está na história do povo dele para suprir necessidades ou para suprir desejos? É interessante pensarmos assim, porque a maioria das pessoas com quem eu encontro certa frustração espiritual, elas sempre confundem desejo com necessidade. A maioria delas se frustra por não ter os seus desejos saciados. E as suas necessidades, na verdade, ela nem percebe que foram saciadas pelo Pai Celestial, o que sempre foi condenado pelo próprio Deus. Então você pode procurar na Escritura que Deus vai sempre falar disso, que o povo é ingrato, é a ingratidão do povo, o povo o esquece, né? Então, seguindo o nosso raciocínio, eu li os 3 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 2, e o que nós vemos aqui é esse cuidado de Deus com o povo. E aí eu quero pontuar, né, uma coisa bem interessante, que Romanos capítulo 8, 31 e 32. Olha que interessante esse texto, é um dos textos da carta aos Romanos. Eu já disse uma vez que é a minha carta predileta, assim como o livro de Jeremias, para mim, no Antigo Testamento, é o meu predileto. Romanos 8, 31 e 32, ele revela algo que para mim é poderosíssimo e que me incomoda muito, né? Que diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí, olha que encrenca, né? Olha que dificuldade, porque a teologia da prosperidade, ela pega esse texto e diz: está aí, assim como Cristo morreu por mim e para me salvar na cruz, aqui diz que ele vai me dar todas as coisas. E aí pensa comigo, me dá todas as coisas, cônjuge, carro novo, emprego bom, dinheiro, saúde irretocável, quase imortal, imune a doenças, imune às adversidades, imune às dores. Então eles pegam esse texto e diz: bom, Deus disse aqui que me deu Cristo na cruz, e se ele me deu Cristo na cruz, ele não vai me negar mais nada, e me deu todas as coisas. Só que esse texto de Paulo, assim como toda a Escritura, não fala de um Deus que vai saciar desejos, né? Ele vai saciar as minhas necessidades. Então é bem interessante, que pense comigo, você confiaria num Deus que fica satisfazendo desejos? Você confiaria? Pense. Bem, se a gente confia num Deus que fica satisfazendo desejo, qual é o campo do desejo? Qual é o campo moral disto? Né? Qual é o campo moral disto? Se o meu desejo for mal, fazer mal ou esperar o mal para uma outra pessoa. O livro de Jonas é um livro bíblico bem interessante, que ele tem uma proposta muito clara. A maioria das pessoas se foca em Jonas, acreditando que o livro fala da desobediência de um profeta. Não, se você olhar pelo cunho veterotestamentário, de enxergar como antiga aliança, realmente é a história de um profeta negligente. Mas nós olhamos todos os livros numa visão cristocêntrica. Então, quando a gente olha o livro de Jonas fala, a lição do livro de Jonas bem clara, não é sobre a negligência do profeta,
A lição que o livro de Jonas nos dá é dizendo que nem sempre os meus inimigos são os inimigos de Deus. Ok? Então veja bem, no livro de Jonas isso é bem claro. Ele quer o mal dos ninivitas por motivos óbvios. E Deus quer o bem. E o próprio Deus o confronta no final do livro, dizendo que a compaixão que ele teve por ele e pela plantinha, pela boboreira que deu sombrinha para ele, Deus questiona: você está tendo uma compaixão ecológica, não é? uma compaixão botânica, enquanto que a compaixão por seres humanos ficou largada na história. Então perceba, o que Paulo está escrevendo ao povo de Deus em Roma, ele está dizendo: olha, vocês não serão abandonados. Por isso é que ele usa a figura de Jesus na cruz. Ele diz: olha, da mesma forma que Deus, de forma para nós humanos impensável, ninguém pensaria, ninguém pediria para Jesus morrer por nós. Como nós estávamos abandonados dos nossos pecados e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele também vai nos acompanhar. Ele também não vai nos deixar faltar graça, favor, salvação, eternidade. É disto que Paulo fala. Paulo não fala de um Deus gênio da lâmpada, com cartola mágica, dando coisas para os seus filhos para satisfazer desejos dos seus filhos, para deixar os seus filhos satisfeitos. Porque Deus sabe que isso é impossível. Não é? Deus sabe que isso é impossível. Hoje você pede uma coisa, quando você tem, amanhã você quer outra. É natural, o ser humano ele tem essa pegada, essa volatilidade, ok? Então, o povo de Israel está lá no Egito, queria sair do Egito, vivendo uma opressão tremenda, esperando a libertação do Egito. E o que Deus faz para libertar o povo de Israel? Aí é o primeiro ponto que eu quero pensar com você. A primeira provisão de Deus, o primeiro abastecimento de Deus para seu povo, para livrá-lo do cativeiro. Qual foi a primeira provisão de Deus? Boa noite, irmã Vani. A primeira provisão de Deus foi o nascimento de um bebê. A primeira provisão de Deus para libertar o povo de Israel foi o nascimento do bebê Moisés. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E é bem interessante isso, não é? O povo sofrendo na mão do faraó, passando aquela dificuldade toda na mão do faraó, e ao invés de Deus fazer o povo forte, destruir faraó, o Egito, fazer uma revolução política, uma revolução social, ao invés de Deus suscitar dentre os hebreus um hebreu forte, de tipo Sansão, e destruir o faraó, ou Deus mandar as pragas do Egito antes de Moisés, ele simplesmente mandasse as pragas, destruindo tudo, matando tudo quanto é egípcio, o povo hebreu estava livre. Agora, por que Deus manda, ou Deus permite que nasça, ou Deus envia um bebê para mudar a história da nação hebreia? Ana Maria comentou aqui, eu fico imaginando aquelas pessoas humildes que querem... A teologia da prosperidade é um queijo suíço, né? Cheio de buracos. Só um desesperado e alienado pode acreditar e seguir as convicções de uma teologia da prosperidade. Ela é uma teologia oca, não é? Oca, feita por cabeças maldosas para cabeças ocas, né? Então, interessante isso. Você não parou para pensar nisso? Boa noite, irmã Milce. Boa noite, Cláudia. Então, você nunca parou para pensar? O povo de Israel, o povo hebreu estava cativo no Egito, precisando ser libertado. E o que Deus faz? Deus envia um bebê. Numa época em que as pessoas, que Faraó tinha dado ordem para matar os bebês meninos. Olha a primeira provisão de Deus, como é interessante. E aí, na primeira provisão de Deus, eu quero pontuar algo com você. Se você estiver anotando, e deveria, um bloquinho, um caderninho, os meus alunos já viram na minha pasta, todas as minhas mochilas, as minhas bolsas têm
um bloquinho, uma caneta onde eu anoto frases, pontos, situações da rua que eu vejo, eu vou anotando para que isso me sirva de reflexão. Então, a primeira coisa dessa primeira provisão, que é enviar o bebê, né, para salvar os hebreus, a primeira coisa que eu aprendo nisto, boa noite, Nívia, é que Deus age de forma misteriosa. A provisão de Deus vem de forma misteriosa. Você concorda? E olha que interessante, ela vem de forma misteriosa, não significa que ela não vem de forma aparente, porque a mulher fica grávida, está lá o bebê, né? O que eu falo, o que eu estou tocando aqui no ponto da ação misteriosa, é que a gente não entende muito bem as provisões, ou seja, a ação de provisão na mentalidade do Senhor. A mente do Senhor é mais alta que a minha, que a sua, ela é mais alta que a nossa. E o próprio livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, fala sobre isso. O sábio lá, ele está dizendo, olha, vocês não sabem, nós não sabemos qual é o caminho do vento, nós não sabemos como se formam os ossos de um bebê no ventre da mãe, e também a mesma estupidez, a mesma ignorância nos é dada para entender as obras de Deus, né? E aí é bem interessante isso, que é verdade, a gente não entende, né? Se fosse eu, você, num pensamento simples, olha, eu tenho que libertar meu povo do Egito, eu destruo o Egito, não é? Eu levanto um novo Sansão no meio dos hebreus, enfim, não é? Eu antecipo Sansão, antecipo Josué, enfim, mas não, Deus envia um bebê. E aí é bem interessante pensar que no Antigo Testamento e na leitura bíblica, um bebê, ele muda a história. O bebê é aquela deixa. Eu vi o Michael, acho que o Michael está aqui, eu não vi Sabrina e Eduardo ainda, mas se você gosta de filme, de teatro ou de livro, gosta de literatura, você vai entender o que eu vou falar agora. Não sei se você já percebeu, né? Isso está numa matéria chamada Psicologia da Arte. O livro, o filme, uma peça de teatro, ela tem uma narrativa que ela vai com um ápice e se desdobra. No Antigo Testamento, na vida bíblica, você percebe que a chegada de um bebê, ela sempre é transformadora, né? Sendo o livro de princípios, a Bíblia, toda vez que ela vai e lança o nascimento de um bebê, esse bebê chega e vai mudando a história. E aí isso é muito similar, você vê muito isso em filmes. Você já reparou que você está vendo um filme lá triste, um drama, um romance, e quando o filme vai mudar a narrativa, chove. Você pode reparar, toda vez que chove num filme ou num livro, vai haver uma mudança de clima, vai haver uma mudança na tônica da história. E esse bebê, o bebê Moshe, ele é isso, ele é essa chegada que muda a tônica da história. Deus vai agindo com a sua santa provisão, e aí, olha que interessante, você vai ter talvez a curiosidade, o que significa Moisés, né? O que esse nome Moisés significa? A gente foi ensinado que Moisés significa retirado das águas, não é? Pois bem, tecnicamente falando, linguisticamente falando, Moshe não é retirado das águas, porque o verbo retirar ou tirar fora, sacar, em hebraico, é machá, né? Machá. Ou águas, que é plural, águas é maim. Então, macha maim. E macha para Moshe, né? Então, Moshe seria o verbo tirar fora, né? Então, acabou-se culturalmente ficando com a expressão, né? Moisés significa retirado das águas. Na verdade, Moisés significa tirado, né? Ou sacado, puxado, né? É só uma questão de curiosidade. Então, olha que interessante. Você percebe que esse bebê que chega na narrativa história, ele vai mudar a narrativa da história
do povo hebreu, e a mãe, Joquebede, e o pai, Anrão, não podem ficar com esse bebê. Ou seja, a provisão de Deus era uma provisão conflitiva, porque aquilo que chega para casa eles não podem ter, porque havia o edito de Faraó de assassinar todos os meninos, todos os bebês meninos. Então, Joquebede, ela arruma um meio de livrar Moisés da morte, e ela prepara um cesto, unta com betume, ela faz um cestinho betumado para que fosse impermeável, e coloca esse cesto lá junto do rio, nas bordas do rio. Em algumas outras versões, eu estava vendo aqui, deixa eu ver aqui, no carriçal dos rios. Não sei se você tem essa versão que diz lá que colocou no carriçal. Essa expressão, no carriçal, não é que botou num carro com sal. Carriçal é entre juncos, são os nós dos juncos. O bambu não tem os nós, o junco também tem. Então, carriçal significa que ela colocou o cesto e apertou ele ali entre os juncos, fugindo daquele folclore de que Joquebede teria posto o cesto no rio e o rio teria levado pelos hipopótamos, jacarés e a girafa da Amazônia. Não é isso. Ela colocou lá entre os juncos o cesto de Moisés e colocou muito espertamente aonde as mulheres da corte egípcia iam tomar banho. E aí, olha que interessante, esse abandono de Joquebede e Anrão por Moisés, botar lá Moisés, perceba essa provisão, esse agir misterioso de Deus. A gente conhece o Salmo 27, verso 10, que diz que ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, Deus não vai me abandonar e tal. Mas o Senhor, a provisão do Senhor, ela é tão misteriosa que ela vai por caminhos, e é bem metafórico, que o cesto pare num rio, né? E que fique lá no rio, no rio caudaloso, no rio misterioso. As provisões de Deus são meio assim na vida da gente, elas vão elas vão acontecendo de forma muito misteriosa para nós, ela nos escapa, e às vezes ela é tão sutil, misteriosamente sutil, que a gente acaba sendo ingrato com o que recebe, né? Vamos imaginar a manutenção da vida, a quantidade de vezes que bate o coração, a quantidade de ar que respiramos, a alimentação que fazemos, isso tudo nos escapa por ser tão sutil. Isso tudo é provisão do Altíssimo. E aí Moisés está lá, colocado naquele lugar reservado do rio, onde as nobres se banhavam. Ela não é boba, Joquebede não vai deixar lá para qualquer pessoa ver e detonar o menino. Ela coloca na parte das mulheres ricas, e aí a intenção dela era que ele fosse adotado. E aí desdobramos a nossa história da provisão. Nesse primeiro agir misterioso da provisão, fica essa questão de que Deus tem planos maiores que os nossos, Deus tem ferramentas maiores que os nossos, e que assim como a gente não concebe a mente de Deus, e Deus não tomou conselho com mente humana para fazer nada, a santa provisão de Deus baseia-se tão somente no pré-conhecimento dele. Então eu não convenço Deus porque choro, eu não convenço Deus por conta disso, daquilo, porque eu faço tal sacrifício, porque eu faço... Deus, ele não pode ser convencido daquilo que ele não quer. Não é? Ao contrário de mim, de você, que sofre pressão, Deus não sente pressão e não sofre pressão. Ele é um ser pleno, e o agir dele acaba sendo dessa forma. E o porquê que ele... esse agir misterioso, essa santa provisão, ele encostamos então agora nesse abraço da filha do faraó. Segundo ponto da provisão, o acolhimento da filha do faraó a Moisés. Verso 5 ao verso 10. Diz então que a filha de faraó vai lá na borda do rio para se banhar, vê o cesto. Quando abre o cesto, está lá o bebê Moisés chorando igual um bezerrinho. Daí ela olha o bebê é muito bonito, e aí pega o bebê e o adota. Algumas considerações nesse ponto que eu quero fazer a título de curiosidade é que os judeus têm fantasias envolvendo esse encontro.
Eles dizem que a aparência de Moisés era similar à de um anjo. Flávio Joséfo chama a princesa de Termutes. Há uma outra lenda, dizendo que a filha de Faraó ela era leprosa, e quando ela pegou Moisés no colo, a lepra curou, e daí ela segurou com o menino. Isso tudo são lendas fantasiosas fora do contexto bíblico. O que nós sabemos do contexto bíblico está aí do encontro dela com Moisés, capítulo 2, verso 5 ao verso 10. Então, ela pega o bebê, e aí olha que interessante, como a provisão de Deus ela é tão misteriosa, porque ela é ampla, ela é dinâmica. A filha de Faraó, ela é casada com um alto escalão da corte, mas não tem filhos, ela é estéril. E quando ela abre o cesto, ela encontra aquele bebê chorando, imediatamente ela se comove. Ela se comove e abraça o bebê, né? E aí é impressionante como Deus vai usar pessoas para a sua santa provisão. É inconcebível para o hebreu daquela época pensar que a provisão deles, que o herói deles, que o libertador deles iria ser criado pela filha do seu opressor. E aí a gente deve considerar algumas coisas. A primeira delas é que Deus, para prover as necessidades do seu povo, ele usa pessoas, usa situações, usa circunstâncias e usa até os inimigos para isso. Você tem dúvida? Vou ler um texto de Isaías 49, verso 23. E os reis serão os teus aios, os seus escravos, e as suas rainhas serão as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Olha que texto bacana esse, né? Deus vai dizendo então, olha, a minha provisão, ela abrange tudo, ela abrange todos, ela não é um ato pontual, ela se expressa na história como um processo e tem a ver com o que a gente viu semana passada. A provisão de Deus, ela não é no sentido de prover tão somente para prover, é um prover didático, é um prover com ligação direta com o caráter, com a formação de quem eu preciso ser. É o prover no sentido de que eu sou hoje, eu preciso ser amanhã uma outra pessoa, melhor, mais perto daquilo que Deus deseja de mim. Então a provisão de Deus, ela me educa, ela não apenas me abastece, mas ela me prepara para o futuro. E aí é bacana pensar nisso, porque por que Deus não levanta um libertador no meio do povo hebreu? Por que Deus levanta um bebê e coloca esse bebê 40 anos na casa de Faraó? Esse bebê educado, embora a história você conheça, né? A filha de Faraó vai se ver meio desastrada diante do bebê, porque ela já tem uma idade mais avançada e ela não é mãe. E aí a Miriam, não é? Que é o mar de amargura, a palavra Miriam, inclusive é o nome da mãe de Jesus, não é Maria, é Miriam, não é? Então, Miriam, o mar de amargura, a irmãzinha que está olhando de longe, ela corre em cima da princesa e fala para a princesa, olha, eu tenho uma pessoa que pode cuidar de Moisés e tal, e vou trazer uma ama das hebreias. E essa história é bem interessante, porque Flávio Joséfo vai falar sobre isso e vai falar que ela tenta outras amas e nenhuma delas consegue fazer o bebê parar de chorar, né? O bebê continuava chorando. E aí, quando chega Joquebede amamenta Moisés, o bebê para de chorar, então a filha de Faraó diz, olha, você fica. Então é bem legal, é uma lenda, e é bem legal a gente pensar assim, por quê? Né? Joquebede chega junto dele e tal, só que eu quero pensar com você, por que Deus, para suprir a necessidade do povo de libertação, levanta um bebê e esse bebê vai ser criado na corte de Faraó e não no meio dos escravos? Será que você consegue perceber? A primeira provisão, o nascimento de Moisés me fala de uma provisão, de um agir misterioso de Deus
para cuidar do seu povo. A segunda parte da provisão é essa provisão que tem ligação direta com o futuro, com a formação do caráter. Então você consegue perceber por que Deus não levanta um libertador do meio do povo hebreu. Ele tem que trazer um outro, um Moshe, que vai ser criado na casa de Faraó como o príncipe do Egito e vai ficar lá 40 anos. Não é? Por quê? Que você a gente já pode, olhando a história, a gente já pode traçar, e olhando as escrituras todas, a gente já pode traçar um entendimento, uma sabedoria acerca disso. Vamos lá. Eu estou vendo um comentário, será que alguém comenta aqui? Por que Deus não levanta um hebreu? Vai levantar Moshe, 40 anos depois, de dentro da casa do faraó. É isso. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Hebreus, capítulo 3, verso 8 ao verso 11, o autor aos Hebreus vai falar do povo hebreu na época do Egito e vai dizer que eles se tornaram um povo incrédulo, se tornaram um povo pesado, se tornaram um povo vaidoso. Então, olha que interessante. Se Deus levanta o libertador, se Deus provê um libertador de dentro do povo hebreu, esse libertador, ele tem a mentalidade toda comprometida. Ele lembra que lá no capítulo 1 a gente aprendeu que aquele povo do Egito não lembrava mais sobre José, dos irmãos de José, eles já não tinham mais identidade hebreia, não é? Eles já não tinham mais identidade hebreia, eles já não tinham mais vínculos, até mesmo com a promessa. Entre a promessa de Abraão e entre eles ali, esse distanciamento histórico proporcionou nele um desligamento de identidade muito grande. Então se Deus levanta o libertador do meio deles, daquela forma, Deus estaria autenticando um comportamento nocivo, um comportamento destruído. E Deus não, e ao mesmo tempo que Deus não poderia fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, porque o nosso Senhor é um Senhor que respeita o arbítrio que Ele deu. Ele não quer robôs ao lado dele, não é? Então, olha que interessante, ele pega Moshe, que é hebreu, nasceu hebreu, de uma barriga hebreia, e deixa eu te falar uma coisa, era tão importante para ele ser amamentado por Joquebede, porque o judeu, ele considera que a amamentação é o passar da linhagem hebreu. Então ele não só nasce de Joquebede, como ele é amamentado por ela. Então ele é hebreu, só que ele é criado na cultura egípcia, longe do povo, para que ele tivesse uma identidade, para que ele tivesse isenção. Não é? Ele precisava ser matéria bruta, não é? Ele precisava estar limpo, não é? De toda essa questão perniciosa que o povo hebreu acabou abraçando. Ele precisaria ser aquele mármore que o Michael falou na semana passada, aquele mármore bloco sólido, puro, para Deus martelar, tirar dentro dele um líder do tamanho que o povo precisava. Aí olha que ensinamento bacana, né? Deixa eu ver aqui, Cristiane, pastor, eu imagino que foi para Moisés ter o melhor contato com o líder dos egípcios. Não foi. Você passou por lá. Só que acontece, a questão de Moisés foi exatamente essa. Ele precisava de matéria bruta. Ele precisava de um hebreu, mas ele precisava de um hebreu que não tivesse a mentalidade de um hebreu caído. Ele precisava de um sangue hebreu, de um coração hebreu. E aí, essa história é bem interessante, que você conhece para onde ela vai. Moisés, ele vai ser essa provisão, mas ele vai ficar 40 anos lá na corte do Egito. Vai ficar lá na corte do Egito, aprendendo, sendo alimentado, bem cuidado, bem instruído.
Então, algumas pessoas dizem assim, Deus mandou ele para a corte do Egito para depois ele ter acesso ao palácio. Não é. O acesso ao palácio se deu por questões dos sinais, não é, que ele deu, que ele dava. A questão toda de Moisés estar no palácio era a isenção de Moisés, ele precisava estar isento, porque tanto é que depois você vai ver, no desdobramento da história, que ele tem que se despir de todo o Egito que ficou nele. Então ele leva 40 anos de formação no Egito, e daqui a pouco ele vai ficar mais 40 anos no deserto, se livrando do Egito que há dentro dele, né? Então é mais para preservação da identidade hebreia, de ter um hebreu de linhagem, até mesmo para o próprio povo, né? Você vê que o povo vai se irritar com ele algumas vezes. Lembram de Jesus, quando Jesus começa a falar em Nazaré, que até os irmãos de Jesus o chamam de louco e fala para ele fugir para não morrer a pedrada, e aí Jesus lança aquela palavra que um profeta não tem mérito na própria nação. É disso que nós estamos falando, é de Deus pegar um Moshe, colocar no forno egípcio, guardado lá, ter o melhor daquela história toda, conhecer as dinâmicas de um palácio, conhecer as ciências, e depois ele quando já tem a idade madura o suficiente para a construção de sua personalidade está toda firmada, ele então descobre a sua identidade enquanto hebreu no episódio do assassinato do egípcio que ele comete, de ver a forma dura com qual aquele soldado tratava um escravo. Moisés então o mata, e ali começa a terceira fase da história mosaica. Mas eu queria muito parar com você nesse ponto dessa segunda aspecto da provisão. O primeiro foi essa questão da provisão, ela faz parte de um agir misterioso, né? Nem sempre a gente entende bem. E o segundo aspecto é esse aspecto de o quanto que essa provisão ela está comprometida com o meu caráter. Muita provisão não é abraçada, não é percebida, não é recebida, porque nós não nos comprometemos numa mudança de caráter. Nós queremos que Deus fique nos alimentando, nos fornecendo, nos provendo, sem compromisso de caráter. Mais ou menos o que os deuses gregos faziam, né? Quando eu falo deuses gregos, óbvio que com D minúsculo e com aspas, porque é um panteão mitológico, mas é uma história bem interessante, porque eram deuses também, só que não tinham moralidade. Eram deuses que apenas eram jovens imortais. Mas eles eram assim, né? Por exemplo, na Guerra de Troia, por exemplo, né? Quando Zeus pergunta para Paris, num jantar, quem ele acha mais bonita, qual deusa é mais bonita, e aí cada deusa corrompe Paris, quer dar um presente para Paris, para ele escolhê-la como mais bonita. Então uma oferece uma coisa, a outra oferece, se eu não me engano, a outra oferece sabedoria, e a outra, acho que é Atena, se eu não me engano, oferece a mulher mais bonita do mundo, e ele fala, é de sabedoria e tal, eu prefiro mulher. E aí ele escolhe a mulher, e essa mulher é a rainha, e ele junta com a rainha, e vem Guerra de Troia e por aí vai. Então você vê que são deuses que não têm moralidade nenhuma, e a gente às vezes acha que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus vivo, ele também é um Deus imoral ou um amoral, que ele só tem eternidade, ou seja, que ele vai me prover em detrimento de moral, ou seja, que ele não quer que eu mude. Se eu sou um pilantra, ele vai prover porque eu tecnicamente sou ligado a ele, porque eu já me converti, porque eu faço parte de uma igreja, ou eu sou um pastor, um diácono, um presbítero, ou um evangelista. Deus vai me favorecer porque eu sou tal coisa. Isso é um ledo engano, não há respaldo escriturístico para isso. Isso, na verdade, é uma mentalidade errada, uma teologia errada, quase mitológica, porque o Deus que nós vemos em toda a história está aí, comprometido com a moral. Ele não tem, ele olha para o povo hebreu, o povo está destituído de caráter, de identidade, então ele não tem como sacar o povo, ele não pode infringir as regras que ele mesmo criou para não cometer ato imoral
Então ele fornece um bebê, esse bebê ele é forjado na corte, isento de tudo isso. Daí esse bebê ele tem esse confronto com a sua verdadeira identidade de terra e ele se descobre hebreu. Daí esse homem hebreu, egípcio, né, com sangue hebreu, foge para o deserto e lá vai aprender as lições em Deus e vai voltar para o Egito, não mais como um egípcio, mas voltará como um hebreu, e não apenas como um hebreu, mas o hebreu, o modelo do hebreu esperado por Deus. Conseguiu entender isso? Moisés, ele volta como sendo o protótipo de um hebreu posicionado. É Moisés que vai com um cajado, o cajado está na mão de Moisés. Moisés não era o primogênito era Arão. Mas quem leva o cajado é Moisés, né? Então, às vezes, a gente está muito preso ao legalismo, aos posicionamentos religiosos, eclesiásticos, mas Deus, se não tiver caráter, não tiver identidade, isso não convence Deus, não. Deixa eu ver aqui. Podemos pedir provisão de Deus sobre algo que sabemos que não podemos pecar, mas pedindo também que o Senhor nos ajude a não cair quando essa provisão chegar. Bom, normalmente quando a gente pede por uma provisão que corremos o risco de pecar, não é a provisão, tem a ver com desejo, não é necessidade, tem a ver com desejo, né? E a parte do desejo nós já comentamos, né? E, então, não, né? Não. E não se esqueça que a gente não sabe nem como pedir, né? Então, como a gente pode pedir e deixar que esse filtro seja feito pelo próprio Senhor. E agora você há de convir comigo, Karine, que você ouviu de uma criança que ela quer, ao invés de comer a jantinha dela, o almocinho dela, ela quer chocolate, ela quer bala, ela quer doce, é uma coisa. Agora você imagina um senhor de 50 anos fazendo essa pirraça, ele querendo comer doce ao invés de dar jantinha dele, né? Então é exatamente com Deus a mesma coisa. Então quando nós começamos a caminhar com Deus, nós temos muitas orações das quais eu creio que eu, você e qualquer outra pessoa deve rir hoje, quando lembra das orações que fez, das coisas que pediu e das coisas que esperou e não aconteceram, e você vê que tudo aquilo tinha a ver com uma meninice espiritual. Então o desejo de Deus é que a gente cresça em tudo com Cristo como sendo modelo, como está escrito em Efésios capítulo 4. Então perceba que esse hebreu que volta, esse Moisés hebreu que volta do deserto, ele volta como sendo o modelo do hebreu. Como deve ser o hebreu. É bem bacana perceber dessa forma. Então pense bem, que toda a provisão de Deus que chega para mim, seja ela da mais simples, as mais complicadas, sejam elas das mais físicas, as mais espirituais, tem um compromisso pedagógico de me auxiliar a ser melhor. Isso tem que ficar claro. Então, e outra coisa que eu aprendo nessa segunda parte da provisão, nós já estamos entrando aí na reta final, é que cuidado com quem eu ando, né? Cuidado com quem eu ando, cuidado com o que falo, cuidado com o grupo que faz a minha cabeça, porque esse grupo pode estar me destruindo na identidade. E por conta disso, algumas provisões não vão me alcançar. Né? Então, cuidado. A gente tem que ter um freio, né? Eu constantemente ouço as pessoas falando, quem tem boca fala o que quer, quem tem boca fala o que quer. É verdade, quem tem boca fala o que quer, mas quem tem ouvido seleciona o que vai deixar entrar no coração. Então cuidado com as companhias, porque elas podem nos denegrir, elas podem nos diminuir, elas podem nos afastar da provisão do Senhor. É bom pensar nisso, né? E aí, para entrar na reta final, a terceira parte da provisão é esse preparo divino de Moisés, esses 40 anos de deserto que estão relacionados do verso 11 até o verso 22. Do verso 11 ao verso 22. Aí é bem interessante, né? Atos 7, 22 diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Olha que é bem interessante isso, né?
o Moisés, que é poderoso em obras e palavras, no capítulo 3, quando ele encontra com Deus, ele fica gago. Ele fica gago, né? Cadê esse homem poderoso em obras e palavras quando fica diante de Deus? Né? Então, é só um parênteses que a gente abre aqui, porque eu vejo pessoas, né, que se gostam de exaltar, gostam de fazer tanta coisa, poderosas, tão poderosas, mas que parece que perderam a visão do trono, né? Quando a gente olha diante do trono, a gente perde a palavra, a gente não se enxerga, a gente tem que se curvar diante da majestade dele. Mas então, a primeira parte da provisão me lembra do agir misterioso. A segunda parte da provisão me lembra do contexto do caráter, que o que Deus me dá para abastecer para hoje, mas para me abastecer para o futuro. Lembra da palavra latina que dá origem à provisão? Provisio omnis, abastecer para hoje, deixando o suprimento para amanhã. E aí vocês vão lembrar de uma coisa que eu costumo muito falar na igreja. Eu sempre que posso falar, olha, Deus sempre cumpre o que promete e constantemente faz mais do que prometeu. É muito ligado nisso. Então a terceira fase da provisão, o terceiro aspecto da provisão que eu gostaria de conversar com você, é esse aspecto da formação de Moisés, que tem a ver com uma coisa muito complicada, que tem a ver com uma coisa chamada renúncia. Renúncia. Lembremos que Moisés é um ser humano, que Moisés não é um robô. Então Moisés leva 40 anos para aprender a ser um egípcio de linhagem real. 40 anos. Aí, por conta do episódio do hebreu sendo massacrado e ele mata o soldado egípcio, ele foge para o deserto. E aí é muito interessante que as escolas do Egito preparavam Moisés para o trono, mas só o deserto pôde preparar Moisés para liderar, né? E é muito disso. As faculdades, elas preparam os técnicos, mas só a vida prepara para a sabedoria, né? E é isso que é muito difícil. Às vezes você falar para um jovem, para uma jovem, eles pensam que por deter conhecimento de tecnologia ou a tecnologia da informação, eles são sábios para lidar com a vida. Isso é um ledo engano. A sabedoria vem com o tempo, né? E eu já posso dizer isso com um pouco mais de tranquilidade, é que quando você vai aprendendo a viver, você já está se despedindo da vida, né? Quando você já chega lá por volta dos 50 anos, que você já começa a ter um pouco mais de sabedoria de como dosar a vida, você já está, na verdade, cruzando a esquina para se despedir dela. E Moisés, ele vive 40 anos na corte, aprende as ciências, são 42 teologias diferentes, cada Deus com um som, uma cor, uma vibração, e de repente ele vai para o deserto, e nessa escola do deserto ele vai ser forjado para liderar o povo. E é bem interessante disso, que Moisés, ele vai para o deserto e vai aprender a ser pastor. Que aí você para e pensa que era exatamente essa função pastoril, né? Eu não vou usar pastoral para não fazer conexão com o ministério eclesiástico, vamos usar pastoril. Moisés volta ao que era antes do cativeiro egípcio. O povo de Israel era agropastoril, né? E exatamente como Abraão. E aí Moisés, é como se Deus fizesse, né, em Moisés, Deus fizesse, olha, povo, vamos devolver vocês para a posição de vocês, não é? Isso eu acho lindo demais. Então Moisés vai aprender em Midian, Moisés vai aprender a arte de pastorear, de cuidar de ovelhas, de cuidar da terra, a sobreviver no deserto. Ele vai aprender a sabedoria do simples. Ele vai aprender, no Egito ele aprendeu a astrologia, ele aprendeu um pouco de irrigação, ele aprendeu um pouco de cada coisa, mas é no deserto ele vai aprender o trato humano. É no deserto que provavelmente ele teve contato com a morte no estado mais cru da sua existência. É no deserto que ele vai aprender, inclusive, a viver com coisas simples. É muito fácil
você ser um bom líder quando você tem uma boa equipe. É muito fácil você ser um bom gerente quando você tem todos os recursos a seu favor. É muito fácil você ser um crente quando todo mundo à tua volta é crente. Agora, quando você vai para o deserto, aí você precisa se despir de uma coisa que é muito comum hoje em dia, que chama-se mediocridade. Você precisa entender que se está no deserto, o simples, o básico, vai te dar dos ventos no deserto, e é no deserto, e é pelo deserto que Moisés vai levar o resto de sua vida, porque depois dos 40 anos vivendo em Midian, ele volta para libertar o povo, e depois fica mais 40 anos vagando pelo deserto, guiando o povo do deserto, sem perdas no deserto, e ele morre no deserto, né? Então, a gente aprende esse papel da renúncia. Quando Moisés tenta fazer as coisas pelo jeito dele, olha lá, ele mata o soldado, e aí ele vai para o deserto, não é? com esse título, poderoso em obras, poderoso em palavras. Quer dizer, quando ele assume a liderança dele, é uma liderança carnal, uma liderança opressora. Quer dizer, ele é criado no Egito com aquela ideia de que é filho do rei, sabe aquela coisa do que você sabe com quem está falando? Então foi por isso que Moisés partiu para dentro do camarada egípcio lá e matou ele. Agora, no deserto, ele vai ser desconstruído. E esse encontro de Moisés com Deus no deserto vai ser chocante para ele, porque a primeira aparição de Deus para Moisés, Moisés quer identificar Deus. Quem é que está falando comigo? E Deus fala assim: vamos começar pelo início, tira as sandálias, ou seja, eu sei quem você é, eu sei que você não é filho de Faraó, eu sei que você é hebreu, e hebreu é escravo, e hebreu tem que aprender que comigo santidade é santidade, conversa afiada é conversa afiada. Então tira a sandália do teu pé, porque esse lugar aqui é santo, ou seja, esse lugar aqui é um lugar mais lindo que você vai conhecer na tua vida. Quem você está falando é o eterno, que sempre foi, sempre esteve, sempre é. Eu não posso ser bajulado com oferendas, eu não posso ser seduzido pelos aromas das especiarias, eu não gosto de cortejo de roupas bonitas, nem de sacerdotisas ou sacerdotes. Eu gosto de filhos e filhas que se aproximem de mim com temor e tremor. Então ele diz, essa pegada para Moisés o derruba, né? O derruba totalmente. Ele leva 40 anos para aprender a ser príncipe, e depois ele leva 40 anos para aprender a ser ele, né? E enquanto ele não sabe quem ele é, enquanto ele não tem a sua identidade, enquanto ele não renuncia às suas heranças, enquanto ele não renuncia à sua velha criatura, não há esperança para hebreu, né? Não há esperança para ele, não há esperança para o povo. E o que eu aprendo disso? Eu aprendo que muitas provisões do nosso país, do nosso estado, do mundo todo, elas não se concretizam por falta de pessoas que têm que abrir mão de algo. Está tão difícil a gente abrir mão de algo para alguém. A gente abre mão de algo para alguém, a gente sempre julga alguém para quem vai abrir mão, a gente está sempre buscando mérito na pessoa que vai receber, né? E renúncia, é bem interessante falar de renúncia, porque renúncia não é abrir mão, como algumas pessoas ensinam, né? A renúncia é abrir mão para ter o melhor lá na frente. Bom, isso não é renúncia, isso é economia simples e básica, isto é esperteza, isto é lógica grega, isso é lógica aristotélica. Eu abro mão aqui porque eu vou receber o mesmo lá na frente melhorado. Isso nunca foi renúncia, isso é lógica. A renúncia que nós estamos falando é abrir mão, é empobrecer, é abrir mão, é não ter o direito, é deixar para lá, é deixar hoje sem perspectiva nenhuma de receber nunca mais. É muito aquela história do brasileiro que diz que quem empresta aos pobres dá a Deus, é muito disso. Quem empresta aos pobres dá a Deus, é muito disso, né? Renunciar é isso, é você ser capaz de enfrentar a dor
da escolha que te empobrece, né? Olha que sacada, né? Então a provisão, Moisés ele é a provisão dos hebreus, mas ele precisa renunciar ao Moisés que ele se tornou. Ele precisa ser o Moisés que Deus precisa. Ele precisa caber na vontade de Deus. E ele não vai fazer isso, nem eu, nem ele e nem você conseguimos caber na vontade do Pai se não houver renúncia. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 16, 24? Mateus 16, 24, Jesus fala a mesma coisa, quando diz, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome sua cruz e vem, segue. Não é? Então, quando Jesus fala, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser meu talmide, se você quer andar na poeira dos meus pés, você precisa trabalhar renúncia. Agora, como é que a gente vai trabalhar renúncia numa sociedade que nunca, ainda mais agora, vai trabalhar o outro? Com um teor de ódio, né, com a polarização absurda que a gente está vivendo, falar de renúncia é quase falar o idioma de Marte, de Vênus, de Saturno. Então, provisão de Deus tem muito a ver com renúncia. Por quê? Porque eu posso ser provisão de Deus na vida de uma outra pessoa. Eu posso ter algo que, se eu renunciar, abastece o outro. Essa é a ideia de renúncia, gente. Essa ideia, é isso que Paulo fala aos Filipenses, quando diz que Jesus Cristo empobreceu para que a gente enriquecesse. Ou seja, Jesus Cristo ele nos ensinou esse esvaziamento em prol do outro, né? E Paulo fala que fez isso sendo nós pecadores, né? Então, esse esvaziamento a meu favor não é porque eu era merecedor ou sou merecedor, mas porque Ele me fez merecedor. Então, a renúncia mosaica é uma renúncia forte. Ele, até então, ele tem que se despir das roupas. Ele já não usava mais as roupas do Egito, mas o Egito estava dentro dele. Foram 40 anos. Então ele teve que se despir de tudo aquilo na escola do deserto, no mais rústico, em Midian, um povoadinho medíocre, longe, simples, na cultura tribal antiga, e comparativamente ao Egito, uma cultura quase primitiva, mas é lá que está a raiz dele. Então Deus vai fazer com que agora a raiz ensine Moisés assim, isto é um hebreu, isto é hebreu, sabe? Aqui você vai ver o que é ser hebreu, o que é ser ivrit, não é? Que é o termo judaico, o termo hebraico para o hebreu. Você agora vai ver o que é o hebreu. E Moisés teve que aceitar essa lapidação. É o que Zacarias fala em Zacarias 4, verso 6, parte B. Nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não é por força impositiva, por quem tem poder para quem não tem poder. Não é pela violência de um socar abrupto, ou a exigência de um direito, ou o forte oprimindo o fraco, o sábio tirando proveito do ignorante. Não, ele está falando pelo Espírito. E aí a gente volta ao início, né? Quando Eclesiastes 11 diz, vocês não sabem o caminho do vento. João capítulo 3, Jesus diz, você não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, mas vocês conseguem ouvir a sua voz. Então essa perspectiva, né, de ouvir o vento, a sensibilidade de ouvir o vento e de renunciar, prover, aí a provisão de Deus é fluida. Moisés recebeu provisão, mas também proveu aos seus irmãos hebreus a libertação desejada. Fico imaginando se Moisés se negasse a perder. Fico imaginando se Moisés se negasse a renunciar. Fico me imaginando com Moisés que se negasse a empobrecer. Se, por exemplo, ele tivesse voltado ao Egito e tentado um acordo com seu meio-irmão, ou com seu irmão de criação, a história seria outra. Mas Moisés abraçou a missão de ser o libertador, porque ele entendeu, convivendo com Jetro, convivendo em Midian, ele entendeu como é que a família
hebreia vivia na promessa, então ele se encaixou na promessa de Abraão. Ele falou: eu vou dar a minha contribuição para essa promessa seguir em frente. Eu vou empobrecer, eu vou viver uma jornada de deserto para que a promessa de Deus flua através das minhas ações. Isso é renúncia. Agora para e pensa, as pessoas ficam, eu particularmente fico nesse tempo também muito preocupado de como é que a gente vai conseguir dar conta de ser igreja tão disperso, porque não tiraram o templo da igreja. Porque se você tira o templo da igreja, normalmente a igreja fica mais forte. Acontece que tirou a igreja da igreja, né? A gente não pode estar perto, não é? A gente não pode estar no templo, a gente não pode estar perto. E aí fica complicado, porque hoje em dia cada um pensa de um jeito, age de um jeito, falta essa renúncia para a identidade do povo, falta eu falar assim: bom, eu penso diferente, mas eu estou disposto a não pensar diferente, ou abrir mão das minhas considerações pessoais para que a minha identidade de grupo, de povo sobreviva. Eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades, dos meus sonhos, até mesmo das minhas necessidades, para que o meu povo se encaixe na promessa. Eu estou disposto a dar a minha contribuição pessoal para a missão do corpo. Essa é a história de Moisés. É isso que eu acho, penso e reflito sobre o grande chamado mosaico. Moisés, ele é um herói, essa personalidade que acaba se transformando numa espécie de Cristo, por conta dessa capacidade de renúncia. 40 anos aprendendo a ser rei, depois 40 anos desaprendendo tudo e aprendendo a ser tão somente um simples hebreu, e depois 40 anos no deserto. Então, essa quarentena, essa trinca de quarentena, né? Os 40 aprendendo a ser o que ele não precisava, 40 aprendendo uma nova identidade, a identidade raiz, para aprender. Lá de um lado, toda a ciência, a pompa, mas também a segurança de crescer fisicamente, emocionalmente saudável. E também não tira-se a formação espiritual, porque embora sendo místico, politeísta, confuso o Egito preparava as pessoas para um mundo transcendente, o pós-vida, tinha aquela ideia no ar, né? Então Moisés foi ali irrigado com tudo isso. E aí no deserto acabou aquele tempo de mitologia, de mistérios, e agora está revelado. O Deus que se revelou a ele diz: olha, esse é o teu tamanho, eu te fiz assim, eu te fiz para ser o libertador. Eu ouvi o meu povo chorar, eu vi ao meu povo sofrer, e eu levantei você para esse tempo, você para essa história. Ele fez a mesma coisa com Esther, ele fez a mesma coisa com Paulo, ele fez a mesma coisa com Jeremias, com José, com Abraão, ele fez a mesma coisa com você, ele fez a mesma coisa comigo, ele me incluiu no projeto de promessa dele. Agora cada um de nós tem que dar a sua conta de renúncia, do contrário as provisões não virão. As provisões não virão. Do contrário, as promessas não se cumprirão. Elas serão tardiamente efetivadas, né? E se você ler, como eu já disse lá em Hebreus capítulo 3, você vai ver quando o próprio Senhor diz lá em Hebreus: olha, por conta da incredulidade desse povo, esse povo não pôde desfrutar dos meus planos de descanso, né? Então esse povo não conseguiu desfrutar dos meus planos de descanso. Isso não é forte? Eu considero isso fortíssimo, sabe? A gente não desfrutar do descanso de Deus por conta da nossa falta de renúncia, nossa falta de identidade. E aí, penso que na vida do crente, do cristão, parece que às vezes está tudo dando errado, mas isso na verdade é uma leitura que a gente faz de um período em que, se você perceber, você fica, embora tudo pareça dar errado, você fica suscetível ao ensinamento divino, né? E você percebe que, assim como na vida de Moisés, as provisões de Deus causam surpresas
surpreendentemente, mas também surpreendentemente controversas. Por exemplo, eu anotei para mim e para você, ele era filho de uma escrava, mas ao mesmo tempo era filho da princesa. Ele tinha nascido num casebre paupérrimo, mas vivia num palácio com todas as pompas. Ele era herdeiro da pobreza, mas desfrutou de riqueza sem limite. Ele foi líder de exércitos, mas foi treinado como pastor de rebanho. Educou-se na faculdade do Egito, mas foi trabalhar na simplicidade do deserto. Foi equipado na cidade, mas ministrou no deserto. Tinha dificuldade de falar, mas mesmo assim adquiria linguagens específicas com Deus. Foi um fugitivo de Faraó, mas um embaixador no céu. Essas são algumas controvérsias que eu, lendo o texto, rabisquei para compartilhar com vocês. E aí, não poderia deixar de citar 1 aos Coríntios, capítulo 1, 27 a 29, quando Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, vimos que a provisão ela passa pelo agir misterioso, vimos que a provisão ela passa pela manutenção e pela formação da minha identidade, do meu caráter, e a provisão passa por mim pela renúncia, Então, foi isso que eu separei para a gente conversar. Como eu falei, não é uma pregação, é uma conversa, é um diálogo acerca daquilo que a gente aprende, e a palavra-chave de hoje foi provisão. E eu queria saber o que mais tocou você nesse papo de hoje. Você pode compartilhar agora, ou dúvidas. Eu agora vou olhar para cá, para a tela, para ver os comentários, dúvidas, comentário que mais você pegou da palavra de hoje, e já avisando, permitindo Deus, semana que vem, nós vamos falar sobre o capítulo 3 em diante, né? Nós vamos falar, na verdade, eu não pretendo falar muito da sarça ardente, tá muito, acho que vocês estão letrados nisso. Eu queria conversar com vocês sobre Moisés e Arão diante de Faraó, e pensar sobre barganha, né? Porque o chamado de Moisés, depois a gente pode conversar como vocação. Eu já até ensinei isso algumas vezes, mas então eu queria falar sobre barganha na semana que vem. Eu acho que é um tema super moderno, super da hora, muita gente confundindo, e aí está na hora da gente ver as barganhas, como elas funcionam na trajetória da gente, nesse caminho, nesse percurso metafórico do êxodo, né? Que a gente somos cidadãos do céu, mas habitamos na terra. Enquanto a gente está nessa jornada, como é que a gente lida com essa palavra-chave, barganha? Então, coragem, provisão e barganha na semana que vem. Diga lá, o que você aproveitou desse papo de hoje? Enquanto você compartilha aqui comigo, lembrar vocês de que a Secretaria da Igreja está funcionando segundas, quartas e sextas, de 9 às 2 da tarde. Lá você pode tirar dúvidas, você pode adquirir a apostila da UBA, o livro que apoia, o livro que está complementando os ensinamentos de mordomia, o livro Vida Simples. Também você pode também retirar dúvidas sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Por favor, você deve consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Pode fazê-lo pelo aplicativo, pode fazê-lo por depósito bancário. Eu só peço, por favor, que você envie uma foto do comprovante para o IBAFone, que é aquele telefone 24 horas, 7 dias por semana. 98002-4189.
Nesse telefone você manda o comprovante, porque é a forma da gente administrar e prestar contas dos recursos que estão chegando, né? Quem estava no início, eu comecei a live umas 5 minutos, né, antes, e a gente ficou conversando um pouco. Então, lembrando os irmãos e dando graças a Deus que nós conseguimos cumprir os compromissos de março. Todos foram honrados, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos agora, começamos do zero, precisamos somar recursos para cumprir todos os compromissos de abril. E nós vivemos daquilo que Deus nos dá, prover através da vida dos irmãos da igreja, a minha vida e a sua, não é? Então, você deve cumprir as responsabilidades para que a igreja continue dando bom exemplo nas suas responsabilidades, tanto em relação às contas, quanto em relação ao trato com seus funcionários e ministros, ok? Então você deve fazer isto. Qualquer dificuldade, o Ibafone está aí, 98002-4189. Diga lá, povo, eu vi a Karine comentando sobre renúncia, e aprendeu melhor sobre renúncia. E você, o que mais desse papo de hoje te chamou a atenção? Deve ter impressionante o agir de Deus em meio a tantas adversidades. Mandou um bebê. É isso aí, ele restartou, né, diria os jovens hoje, ele deu um reboot no povo hebreu, não é? Cíntia, eu gostei muito quando o senhor falou sobre identidade. Acho que o quanto mais aprendemos da palavra, mais melhoramos nosso caráter e vivemos o que Deus quer e não o que queremos. É isso, Cíntia. A palavra ela nos dá o princípio e a gente se modela a palavra e não modelar a palavra a gente. A teologia moderna, a teologia líquida de hoje, ela faz o contrário, né? Ela se modela a gente, tanto que você vai ver que o tempo todo a Bíblia fala de ser humilde, e hoje esses teólogos em michuruca aí da prosperidade, esses coaching teológico aí, eles ficam falando, eles transformaram a autoestima em endeusamento, né? Então, você tem que ter autoestima, primeiro você tem que se amar. Leia as escrituras, não é isso não, né? O humilde agora, ele é o fraco, né? O humilde é fraco, você tem que ser forte e tal. Para com isso, tem coisa errada. É a teologia da vaidade, né? Depois a gente pode até em outras oportunidades falar um pouco sobre essa questão da vaidade, tem tudo a ver com isso. Então é isso, a palavra, eu me modelo a palavra e não a palavra modela a mim, né? A Rose Bochá fala de se preocupar mais com o próximo, é entender-me como peça-chave na provisão de outros, né? Eu não posso me entender como um avulso, ou como se diz hoje, um aleatório. Eu me entender como parte de um plano maior. Eu faço parte de um plano maior. Eu faço parte de uma promessa de Deus de redenção. Eu faço parte da noiva de Cristo, né? Sempre que Deus manda um bebê, aprendemos muito. Então, Miriam, aquilo que eu falei, na Bíblia ela é muito disso. Quando vem um bebê, é uma história que muda, né? Vai começar uma outra narrativa. Sabrina, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra de Deus é essencial. A renúncia nos chama a atenção. Renúncia é brabo. A renúncia é brabo. E aí, quando semana que vem a gente falar de barganha, a gente vai perceber que a gente pratica mais barganha do que renúncia. E renúncia não é fácil. E até as pregações, até os apelos, até a mídia teológica hoje é muito disso. Ninguém vai falar de renúncia, né? Tem sempre aquela troca. Olha, entrega hoje que amanhã você recebe. Isso não é renúncia, né? Isso é lógica aristotélica. Então é desse jeito, né, linda? É desse jeito. Então, ok? Alguém tem um pedido de oração, um comentário a fazer, uma dúvida para que a gente ore agora, entregando a Deus? A provisão tem a ver com o propósito que Deus tem em nossas vidas. Isso, provisão tem a ver com necessidade. Provisão tem a ver com a manutenção e com o propósito da vida, né? Manutenção e com o propósito da vida. E esse propósito está ligado a quem eu serei, né? Então ele me dá para que eu seja, né? Ele não me dá para que eu tenha, ele me dá para que eu seja, né? Ok? Alguém tem um pedido
pedido específico, alguma situação que gostaria de partilhar? Ok. Dona Terezinha, nós vamos orar, viu? Pela Dona Terezinha. Orar pelos profissionais da linha de frente, né? Os profissionais da saúde, os profissionais da assistência social, os caminhoneiros e todas as demais profissões que estão tendo essa situação de estar ligado direto ao Covid. Ontem eu fui socorrer o meu irmão e fui a um posto médico e vi uma menina que foi se vacinar e ela estava com os sintomas do Covid, né? E ela foi isolada, ela recebeu uma máscara e foi colocada num banco separado da gente assim, e eu pude perceber o quanto que essas pessoas da área de saúde realmente ficam extremamente vulneráveis para aquilo que vai chegando, né? Então devemos manter oração constante pela vida e pelas famílias desses homens e mulheres da área da saúde que não tem muito tempo aqui no Rio de Janeiro foram pisoteados pelo governo, né? O Max pede oração pela mamãe dele que sofreu um acidente. Mais algum outro pedido? Então nós temos a Dona Terezinha, temos a mamãe do Max. A Idalina pede pelo primo Ronaldo, que está passando por cirurgia renal. Ok, então nós temos aqui Terezinha, temos a mamãe do Max, temos o Ronaldo. Ok. Ok. Antes, ok. Isso, sim, claro. Todos esses que estão envolvidos, né? E o desdobramento vai, né? E os desdobramentos vão, né? Vamos orar por todas essas situações, colocando essas situações diante do Senhor. Vamos orar também pelo governo federal, o presidente, todos os ministérios, pelas ações da economia, as ações de fronteira, enfim. Vamos orar pela situação toda. E é óbvio, lembrando nosso ponto 1 de hoje, a provisão, né? A gente ora e Deus age no agir misterioso, Deus vai atingir. E graças a Deus, Deus não está limitado ao que eu peço, né? Então eu fico muito feliz disso. A minha força de oração não está em mim. A oração ela é forte pelo lado que ouve, né? Que delibera. O meu lado é tão frágil e fraco quanto as pessoas que necessitam de oração. Mas é Deus que é forte, é a parte forte da oração, né? A Tati também, né? E aí deixa eu conversar com vocês. Domingo agora é o primeiro domingo antes da gente orar. Domingo agora é o primeiro domingo de abril, onde regularmente nós realizaríamos a ceia do Senhor. E agora, por conta dessa distância, nós estamos com essa dificuldade. Mas eu, pessoalmente, gostaria muito de cear com os irmãos. Gostaria muito de realizar a ceia do Senhor nesse próximo domingo à noite com os irmãos. E eu queria propor isto aos irmãos e ouvir os irmãos que estão aqui comigo, para que a gente tome essa iniciativa. Eu gostaria de propor que no domingo à noite, às 18 horas, cada família, né, cujo membro da Igreja Batista de Acari, você é membro batizado em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja, que você separasse um pouco, né, de suco de uva para você, um pedaço de um pão, né, reservado para isso, você reservasse para a noite a gente celebrar a ceia juntos, cearmos juntos, em nome de Jesus, sabe? A gente celebrar juntos, eu lá do templo e com o pastor Gustavo e os irmãos nas suas casas, celebrando a ceia apenas com aqueles irmãos que são crentes, batizados e estão em comunhão com Deus e com a igreja. Então eu gostaria muito de saber se os irmãos querem participar disso conosco, que aí no domingo de manhã eu dou aviso de novo, os irmãos podem ir avisando pelos grupos, e aí a gente participa ceando e você tira foto e manda pra gente. Então a gente ceia, né, eu lá no templo e os irmãos nas suas casas,
não é? Se você é o único da sua casa que é crente, está congregando, não é? E você separa um pouquinho, não é, de suco de uva, não é vinho, é suco de uva, e um pedaço de pão, não é? Você pega esse pedaço, vai para um local à parte e aí você vai cear, não é? Eu lá na hora da ceia eu vou dando as instruções e aí nós vamos cear, né? Um suco de uva é uma coisa simples, né? Que todo mundo pode ter, e o pão também é um pedaço de pão, todo mundo tem, não é nada caro, né? Tá tudo dentro do padrão. Se por exemplo você não puder, não tenho dinheiro para comprar um suco de uva, mas eu tenho uvas em casa, você pode também bater essas uvas no liquidificador e fazer um suco de uva para você. E aí você, no domingo de manhã, né, você já deixa separado um pedacinho de pão, o suco de uva que você vai usar, e à noite nós realizamos a ceia. E aí juntos celebramos o Cordeiro, não deixamos passar em branco a ceia do Senhor, faremos juntos dessa forma, né? Eu estou vendo os irmãos dando um amém, ok? Eu tenho... Então a gente segue assim. Então você, por favor, avise a outros irmãos, lembrando, né, que participa da ceia do Senhor aqueles que são batizados, que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja, né? E se a sua família toda é cristã, toda ela da Igreja Batista Cari ou de uma outra denominação, vou deixar isso a seu critério, que o pai, né, celebre a ceia junto comigo, a sua família, no domingo à noite. Se o pai não é, a mãe assume o papel e dá aos filhos, né? Então você pode participar junto comigo no domingo à noite, fazendo a ceia do Senhor juntos, para a gente celebrar o Cordeiro. A ceia do Senhor, ela é um memorial que nos fala de como Jesus veio em carne, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua noiva. Então gostaria muito de cear com você nesses momentos de isolamento social, que a gente edificasse a fé uns dos outros. E mais uma vez eu te peço, entra em contato com pelo menos 5 irmãos acarienses que são próximos a você. 5. Pergunte se está tudo bem, informe das nossas lives, informe do Ibafone, diga que o pastor está preocupado, diga que a equipe ministerial está preocupada, está orando. Esses 5, e diga para eles quando você encerrar, diga, você pode ligar para 5 pessoas perto de você, que sejam da Igreja Batista Cari, para saber se eles estão bem. Dessa forma a gente vai ter notícias de todo o povo muito rápido. Então, nesse momento de espalhamento de vírus, vamos espalhar a graça de Deus, vamos espalhar bondade, vamos espalhar corpo, Cristo, vamos espalhar a identidade. Nós somos uma igreja para todo o tempo. Então eu preciso da sua ajuda. Eu estou te pedindo para que você se una a mim e que a gente, aprendendo com tanto que estamos aprendendo com os hebreus lá no Êxodo, que a gente mantenha a nossa identidade. Não vamos permitir que essa distância roube quem nós somos. A nossa identidade está no Senhor. Então, por favor, ligue para 5 pessoas próximas a você, que são membros da Igreja Batista Cari, uma palavra de bênção, uma palavra de graça, de tranquilidade e também de orientação, dizendo que domingo às 9 da manhã nós temos a aula da UBA, que domingo às 18 horas nós temos o culto. Domingo passado nós tivemos uma pessoa aceitando ao Senhor Jesus e nós já estamos acompanhando, não é? Nós também temos então domingo de manhã às 9 a aula, domingo à noite às 18 o culto, às quartas-feiras às 20 horas nós temos a quarta devocional, e pode ser que eu apareça durante a semana também em outras conversas, menores, mas outras conversas, inclusive até mesmo para conversar com o pessoal da terceira idade, né, que talvez esteja aí parado em casa, querendo conversar um pouco. Então pode ser que eu apareça de repente um dia aí pela manhã, bem cedinho, para conversar com o pessoal da terceira idade, os jovens se quiserem conversar também, enfim. Provavelmente também vá para o canal do YouTube, uma sessão privada,
para casais, para ensinar aconselhamento de casais, conversar um pouco, enfim, a gente vai aprendendo com o tempo. Tem sido dias de aprendizado. Então a gente vai aos poucos e pode ser que a gente ainda essa semana apareça mais um pouco aqui pelo Face para conversar com os irmãos que estão aí em isolamento social. Eu aguardo, você pode entrar na página do Face e deixar comentários de, pastor, aparece terça de manhã, eu espero os seus comentários. E aí eu quero finalizar dizendo que a nossa live é a igreja. Então, quanto mais comentários de bênção, né, que você fizer, quanto mais pessoas você trouxer para a nossa sala, né, de conversa, é evangelização, é a igreja fluindo, não é? Então, chamar para os cultos, chamar para as quartas, chamar para os papos, para a aula da UBA. Então, assim, quanto mais você fizer isso, você continua sendo igreja. Nós continuamos sendo igreja. Amém? Então, deixa comentário, dá uma palavra de graça, uma palavra de bênção, né? E que Deus reina, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti os nossos pedidos de oração, todos eles, a começar, ó Deus, pela situação envolvendo o coronavírus. Que o Senhor nos livre desse vírus, que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor ponha a Tua mão sobre o Brasil para que essa doença não se desdobre como tem se desdobrado em outros países, e que Tu tenha misericórdia de Portugal, de Espanha, de Itália e de todas as nações que estão sofrendo com isso. Que, ó Deus, o Teu olhar venha trazendo refrigério para a população do mundo. Que a gente trema e tema diante do Teu poder. Pai, oramos pelos profissionais, todos eles que precisam estar na linha de frente num tempo tão complicado. Ó Senhor, oramos pelo presidente do Brasil, pelo governador, pelo prefeito, pelos ministérios que compõem o governo federal, que tem essa realidade diante de si, de preservar a economia, de manter o equilíbrio dos empregos, das empresas e também cuidar da área da saúde. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que Tu sejas o santo provedor dos escapes e das ações que nós precisamos. Pai, nós também queremos orar ao Senhor, entregando a vida da Terezinha nas Tuas mãos, do Ronaldo nas Tuas mãos, da mamãe do Max nas Tuas mãos, ó Deus, da Tati que trabalha na área da saúde. Ó Deus, colocamos todos esses nomes diante de Ti, pedindo a Tua bênção sobre todos, Pai, pedindo a Tua bendita compaixão e misericórdia sobre todos. Oramos também, ó Deus, abençoando cada lar da Igreja Batista de Acaí que está ligado conosco, cada lar dos amigos, cada lar, ó Deus, que estará vendo depois a gravação, enfim, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar e a suprir Teu povo. Ó Deus, nós oramos também para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que o Senhor nos permita viver a plenitude dos Teus sonhos para cada uma das nossas vidas. Que nós sejamos rápidos em atender e tardios em irar. Que sejamos, ó Deus, também sinceros no agir e que as nossas escolhas sempre estejam conectadas com a sua vontade e com os Seus planos. Oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre todos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, lembrando, Ibafone 980024189, ok? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dúvida em relação a dízimo, oferta, aconselhamento, palavra pastoral, discipulado, pode ligar para lá, WhatsApp, manda mensagem, fica à vontade. Quer mandar o comprovante do depósito? Pode mandar pelo Ibafone também. Secretaria funcionando segunda, quarta e sexta, 9 às 14. E aí, domingo, 9 horas da manhã, domingo, 9 horas da manhã, a aula da UBA, ok? Comigo. As aulas com os adolescentes estão sendo postadas no YouTube. Você tem filho adolescente? Então as aulas da UBA estão sendo postadas no YouTube. Lá no aplicativo tem certinho, lá você pode entrar. Novo convertido ou quer saber mais sobre a fé,
Também as aulas estão sendo postadas no YouTube e tem lá no aplicativo também. Às 18 horas, permitindo o Senhor, domingo à noite, teremos a ceia, ok? Então avisa para o povo, avisa nos grupos, nós teremos ceia. Então, por favor, todos os diáconos nas suas casas, ligados na live, todo mundo junto, vamos celebrar a ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Permitindo Deus, quarta-feira, barganha é o tema, a palavra-chave para a nossa conversa, viu? Muito obrigado, eu continuo mais uns 2, 3 minutos por aqui para ouvir vocês, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite. Aula para as crianças também, é verdade, Tia Márcia. Aula para as crianças também lá no YouTube. Tia Márcia fazendo um ótimo trabalho para as crianças, viu? Bem legal. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Então nos vemos pela semana aí, viu? Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. Deus abençoe.